Tá vendo, Gedra? A dor de cabeça que é pesado, viu? Vou descobrir, Gedra, o que ela fez, o que ela tá aprontando aí que não veio pra aula hoje, viu? Tem que descobrir. Esperar o Jefferson entrar aí. Porque o homem é o senhor lá do INSS. Ele foi chamado para ser presidente do INSS, não quis. Vamos ver aí rapidinho. Galera, essa segunda parte vai ser mais rápido, né? Uma parte mais objetiva, né? Ligada aos julgados do STF e do STJ em relação ao tema importante demais e que vai despencar em prova, né? Pode ter certeza. Muito bem, vamos lá, galera. Já dá pra gente iniciar aqui. A galera vai entrando. Daniele, minha querida, beijão. Saudade de você também. Vamos lá, galera. Questão de número 3. Questão moleza. Isso aqui você não pode errar nunca. Questão 3 diz o seguinte. Para o STJ, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Galera, essa questão ela aborda o que um julgado muito relevante do STJ, que foi o RESP, anote aí por gentileza, porque esse aqui você tem a obrigação de ler, né? Detalhados. O julgado do STJ foi o RESP 1.657.156 ou 1.657.156, o julgado do Superior Tribunal de Justiça, que justifica a elaboração dessa questão, tá? O STJ então analisou a questão e pôs aí algumas balizas em relação ao fornecimento, às demandas de fornecimento de medicamento, tá? Vamos ler a questão e aí nós comentamos o julgado, que é um julgado simples, sem maiores dor de cabeça. Beijão, Sabrina. E o julgado diz o seguinte: quais são os requisitos então cumulativos? Diz o item 1. Vamos ao julgado, fica melhor, né? Porque ele sintetiza muito bem o tema pertinente ao fornecimento de medicamentos. O STJ, nesse RESP 1.657.156, que foi oriundo do Rio de Janeiro, o STJ, então, ele destacou o seguinte, é possível sim que o Poder Judiciário atue na lógica do fornecimento de medicamento de alto custo, não tem problema nenhum em relação a isso, deve atuar, mas a atuação se dá na órbita excepcional. Quer dizer, a sindicabilidade, ela é excepcional, não é regra, tá? O Poder Judiciário só pode atuar no fornecimento de medicamento a partir de uma ótica excepcional, né? Qual foi o gabarito, galera, que vocês marcaram? Eu vou explicando, vou botando aí o gabarito pra gente dar uma olhada. Lara, Jefferson, Isaura, tá? Vão explicando aí o gabarito. Então o STJ diz o seguinte: somente de modo excepcional é possível a atuação. E por que o STJ fez isso? Bom dia, Fabiola. O STJ fez isso na seguinte lógica. O STJ ele diz o seguinte: o judiciário ele atua numa perspectiva diferente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. John Rawls fez aquela distinção entre ética de convicção e ética de responsabilidade. Marx também fez essa distinção, tá? Só que é o seguinte, ele vai dizer, olha, a ética de responsabilidade ela é utilizada para as decisões macro, coletivas. Então você tem que decidir sempre pensando nas consequências coletivas de sua decisão. Isso é ética de responsabilidade. A ética de convicção, por outro lado, está ligada à lógica de decidir com a íntima convicção, respeitando apenas os limites da Constituição e das leis. Essa é a ética da convicção. Quer dizer, a ética de convicção ela é pautada para conflitos individuais
e a ética de responsabilidade ela é pautada para conflitos e interesses coletivos. E aí entra em jogo o que a Lara está destacando muito bem, que é o consequencialismo. Exatamente, Lara. Por quê? Porque nesse caso, na ética de responsabilidade, as decisões são tomadas levando em conta as consequências delas advindas. Inclusive, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro balizou esse estudo da lógica das consequências, né? E nesse aspecto, galera, o que John Rawls leva a um raciocínio? Ele diz o seguinte: olha, o julgador, ele não pode atuar com ética de responsabilidade. Porque se o juiz atua com ética de responsabilidade, pensando no coletivo, ele nunca vai deferir um medicamento de alto custo. Porque ele vai ter um conflito. Eu defiro esse medicamento de alto custo aqui para uma pessoa e deixo sem ter o medicamento. Ele diz que esse não é o papel do Poder Judiciário. Ele diz, muito embora os membros do Poder Judiciário também devam atuar na ótica de uma razão pública, a sua ética é a de convicção e não a ética de responsabilidade. A ética de responsabilidade é do gestor. E aí surgiu esse embate. Por isso que a atuação ela é excepcional em matéria de política pública. Não é só matéria de política pública de saúde, não. É qualquer matéria de política pública. Saúde, segurança pública. É excepcional, não é regra. Então, diante disso, o STJ entendeu, olha, somente de maneira excepcional pode o Poder Judiciário atuar nessa questão. E aí ele elencou alguns requisitos nesse julgado que eu citei para vocês, que foi o RESP 1.657.156. Tá? E aí ele diz o seguinte, olha o que diz o STJ. Deixa eu só ampliar aqui para eu ver melhor. O STJ diz o seguinte, isso está no informativo 633, galera, quem quiser depois acompanhar a leitura obrigatória. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Tá aí o STJ elencando. Requisito 1. Comprovação por meio de laudo médico fornecido e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente, quer dizer, não é necessário que o laudo médico seja de um órgão público oficial, um médico do SUS. É possível um laudo médico privado desde que circunstanciado, detalhado, isso é um ponto. E que assiste o paciente. Segundo requisito, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, tem que ser extremamente necessário aquele medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, de fármacos já oferecidos pelo SUS. Ou seja, eu tenho que comprovar também que o SUS oferece não vai alcançar resultado igual ou similar. Então, esse é o raciocínio do primeiro requisito. O STJ disse isso. Tá? E claro, evidentemente, vamos aqui lembrar aquela lógica máxima de que o juiz é o perito peritório, né? Uma bobagem, mas que está aí, dizendo que o juiz não se vincula ao lado médico, ele pode decidir diferentemente, que ele é o perito peritório, né? Certo? Então, essa seria a lógica. O laudo médico, também emitido por óbvio, não vincula o julgador. Se o laudo de um perito não vincula o julgador, quanto mais um laudo privado. Muito bem. Item B, esse é o item mais polêmico, galera, do julgado do STJ. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. E qual é o embate que surge aqui? Rapaz, olha o Andrezão aí, agora essa live cai. Viviane, André, só gente pesada, rapaz. André, rapaz, fiquei sabendo que daqui a 15 dias é você, rapaz. Se eu não me engano, na live. Vai falar de administração pública policêntrica, dialógica, poderes neutrais, só coisa louca. Só coisa de doido. Essa semana eu perguntei para a Giedra o que é a doutrina do princípio claro, rapaz, não soube me responder. Ela me disse, professor, esse princípio não está tão claro assim. Mas vai estar aí, o André vai vir em algum dia aí, o Cicinato vai chamar com certeza para algum ponto com a gente. Então, falei para vocês aqui que esse requisito era o mais problemático.
Porque a saúde é um dever do Estado e direito de todos, né? E um dos critérios que justificam a saúde é a universalidade. Parece, né, André? É verdade. É a universalidade. Quer dizer, todos devem ter acesso independentemente da contribuição. E aí, galera, aqui eu faço um paralelo interessante para aprofundar ainda mais o nosso conhecimento. Cristiane, o Otto Bachoff, todo mundo sabe o Otto Bachoff, aquele camarada que desenvolveu aquele raciocínio lá das normas constitucionais e inconstitucionais, um alemão muito famoso, e ele tem um trabalho, uma obra muito vasta em relação ao mínimo existencial. E ele diz o seguinte, olha, o mínimo existencial ele é complexo, é um instituto complexo. O mínimo existencial ele engloba a noção de mínimo existencial físico ou fisiológico, as necessidades físicas do cara se alimentar, comer, etc., integrado aí na cesta básica. O mínimo existencial engloba uma concepção política de independência política, o indivíduo tem que ter a concepção e a autonomia política, tá? E ele vai dizer que o mínimo existencial também é cultural. Além da política e além da necessidade física, existe o mínimo existencial de crescimento e desenvolvimento cultural do indivíduo. Então esse é o mínimo existencial, a acepção de mínimo existencial para Otto Bachoff. E essa acepção ela é interessante porque nós conseguimos perceber que o conceito e a noção de mínimo existencial é referencial, ela não é estática. Quer dizer, o mínimo existencial para mim pode ser um, para você é outro, para um terceiro é totalmente diferente. Então o mínimo existencial é bem distinto a depender das necessidades particulares de cada um. Então aquele que tem um medicamento de alto custo como uma prerrogativa para a sua própria existência e para a sua dignidade, tem ali um mínimo existencial diferente do meu, que não precisa desse medicamento de alto custo. Certo? E ele vai dizer que é dever do Estado proporcionar esse medicamento de alto custo, porque o mínimo existencial varia. Só que o STJ, ele vai além, ele até reconhece esse dever de proporcionar um medicamento de alto custo como um mínimo existencial, mas ele diz, mas é indispensável que se comprove a dificuldade financeira, o comprometimento financeiro, quando se impõe ao indivíduo que arque por conta própria com esse medicamento. Então o que o STJ está dizendo? Olha, eu vou mitigar aqui a regra da universalidade à saúde e do caráter gratuito da saúde. Eu vou fazer o quê? Eu vou exigir agora aqui, nos medicamentos de alto custo, que quem puder pagar, pague. Quem puder pagar, pague. Eu sou totalmente favorável. Ah, mas eu já remunero com tributos. Galera, o sistema ele é muito falho, o cobertor é curto. Como dizia meu antigo chefe, doutor Eduardo, lá na Procuradoria Federal do Tocantins, o cobertor é curto. Ele falava o cobertor é curto. Então, nesse caso, galera, não tem reserva para todo mundo. Então, quem puder pagar por um dever de solidariedade, deve pagar. É o que eu penso. Por exemplo. Mas, então o STJ estabeleceu que deve haver uma comprovação de que há um comprometimento do equilíbrio financeiro daquele indivíduo se ele arcar com aquele medicamento de alto custo, não tutelado pelo SUS. E aí, veja, aqui é um ponto interessante. Já vimos que mitigou o caráter gratuito do acesso à saúde e, consequentemente, mitiga a universalidade. Tá? E aí surgiu um embate lá no julgamento do STJ. Era necessário, então, que o indivíduo seja miserável? É necessário a miserabilidade para que se tenha acesso a esse medicamento não reconhecido no âmbito do Sistema Único de Saúde? O STJ entendeu que não. Miserabilidade é uma coisa. Lembre-se da miserabilidade lá do LOAS, Benefício Assistencial de Prestação Continuada, ao deficiente e ao idoso, que lá exige um caráter de miserabilidade. O STJ apenas diz o seguinte, o STJ aplicou aqui, galera, fazendo aqui uma comparação a grosso modo, a mesma lógica lá da assistência judiciária gratuita. Eu não preciso ser miserável, o que eu preciso é comprovar que se eu depreender os recursos para esse tratamento, eu vou comprometer aí de maneira significativa o meu equilíbrio financeiro.
é isso que disse o STJ. Não há a necessidade de se comprovar miserabilidade. São coisas distintas. São coisas distintas. O que se exige é a comprovação do comprometimento financeiro. Tá? O STJ. E na linguagem do STJ, na emenda consta o seguinte: comprovar a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Veja, incapacidade financeira e não miserabilidade. Ok? E último requisito, existência de registro do medicamento na Anvisa. Tá? Não está no SUS ainda, mas está na lista de medicamentos da Anvisa. Então, não está no SUS, mas a Anvisa tutela esse medicamento, portanto, vai ser possível a oferta desse medicamento. Então, essas são as diretrizes do julgado do STJ, quer dizer, eu tenho que comprovar por um laudo médico que o medicamento é necessário, eu tenho que comprovar a eficácia desse medicamento, tenho que destacar que ele é imprescindível e ainda tenho que comprovar que esse medicamento ele não encontra paralelo nos fornecidos pelo SUS. Isso é o requisito. Tem que se comprovar a incapacidade financeira de arcar com esse medicamento e, por último, o medicamento tem que estar na lista da Anvisa. Tá? Protocolado na Anvisa, muito embora não ofertado pelo SUS, que são coisas diferentes. A Anvisa é uma agência reguladora e o SUS é o que rege o Sistema Único de Saúde no Brasil. Diante disso, vamos voltar à nossa questão. Item 1, verdadeiríssimo, né? Acabamos de comentar. Perfeito. Item 2, errado, não é, meu aluno? Acabei de explicar, né? Isso, mas o registro mitigado, Jefferson, ele foi utilizado lá no precedente do STF, viu? Que aí a gente vai ter que fazer uma leitura concomitante entre ambos, que um julgado não exclui o outro, viu, galera? Tem muita gente que pensa que o julgado do STF suplantou o julgado do STJ. Não. O STF, o julgado do STF, que fala que medicamentos puramente experimentais que não poderiam estar na lista da Anvisa, por exemplo, são hábeis a justificar pretensões judiciais, né? E aí mitigou essa necessidade do registro, né? Perfeito, minha autoridade. Mas isso é bem explicadinho no julgado do STF, né? No do STJ, embora tenha sido debatido, não constou propriamente da ementa, né? Miserabilidade no 2 não é necessário, acabamos de ver. Só a incapacidade de arcar e existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos pela agência, verdadeiro. Então, a questão de número 3 tem como gabarito de fato a letra B de bola, itens 1 e 3 para a questão de número 3. Perfeito, os senhores acertaram mais uma vez, né? Show de bola. Muito bem. Questão de número 4, galera, também ligada ao julgamento do STF, né? Qual o gabarito da questão de número 4, caríssimos? Pois é, Gera, conceito diferente, por isso ter atenção, não é necessária a miserabilidade, né? Isso aí foi uma observação interessante porque induz a gente a responder de fato nesse sentido. Galera, 4, qual o GABA? Letra A, Denise. Rapaz, Denise e o Antônio Carlos aqui, rapaz. Pessoal da Justiça Federal botando moral, viu? Muito bem. Letra A também, Isaura. Letra A. Perfeito. Gedra, questão de número 4. Marcou o quê? Vamos lá. Esperar a Gera gabaritar aí a questão. Rapaz, todo mundo de letra A. Ô, lista moleza essa aqui, viu? Tô dizendo que eu tô regredindo, rapaz. Letra A. Moleza, moleza. Vamos à leitura da questão. No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tema de direito à saúde, analise as proposições seguintes e assinale a opção que contempla a totalidade de itens corretos. Pessoal, o item 1, a gente já explicou, né? Isso praticamente a sindicabilidade do tema relativo à política
pública é sempre subsidiária, sempre, sempre, sempre. Não há aí uma imposição, um acesso absoluto ao Poder Judiciário em tema de política pública. Porque o gestor é o detentor original em tema de política pública. Não cabe ao Poder Judiciário fazer essas escolhas trágicas, ainda mais quando o orçamento é restrito, o orçamento é diminuto. Vamos lá para a questão para o item 1. A ausência do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, impede, como regra geral, o fornecimento do medicamento por decisão judicial. Verdadeiríssimo, né, galera? Impede, em regra, esse fornecimento. Verdadeiro. Excepcionalmente, é possível a concessão de medicamento sem registro. Olha aí o que o Jefferson falou, medicamento sem registro. Em caso de mora razoável da Anvisa em apreciar o pedido, quer dizer, mora deliberante, a Anvisa está lá com o pedido e ela demora excessivamente para apreciar. Quando preenchidos 3 requisitos: a existência de pedido de registro de medicamento no Brasil, salvo nos casos de medicamento órfão para doenças raras e ultra raras, aquilo que eu falei, também vai se mitigar até mesmo esse protocolo inicial. A existência de registro de medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, quer dizer, Jefferson, Amor, exatamente, seria um parâmetro razoável, né? Mas ainda assim, esse prazo seria simplesmente indicativo, né? As circunstâncias do caso concreto poderiam autorizar a dilação desse prazo, a depender da complexidade do medicamento. A existência de registro de medicamento em renomadas agências paralelas, Estados Unidos, agência europeia, etc. E a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Ou seja, traz-se aqui para o Supremo Tribunal Federal os requisitos para a autorização, que são similares ao do STJ, só que agora olhando a lógica da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então o item 2 é verdadeiríssimo. Esses são requisitos, galera, destacados aqui no julgado do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser anotar, por gentileza, foi o RE 657-718. Leitura obrigatória, RE 657-718 foi o julgado no qual o STF fixou esse entendimento. O item 3. As ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União, já que a Anvisa integra a estrutura administrativa deste ente federativo. É lógico, galera. A Anvisa é uma agência reguladora. Não é isso, galera? Então, como agência reguladora e, portanto, federal, os feitos de seu interesse devem tramitar na Justiça Federal. Portanto, envolveu a Anvisa, nós temos aí uma competência em razão da pessoa que justifica a atuação da Justiça Federal. Então, é da Justiça Federal a competência para julgar as ações que digam respeito a pedidos de medicamento, fornecimento de medicamento não registrados na Anvisa, porque cabe a ela a tutela desse tipo de inserção de medicamento no Brasil. Portanto, a competência, por evidente, é da Justiça Federal. Tá? Então, tranquilo também, bem simples. Item 4. As operadoras de planos privados de saúde devem ressarcir o SUS quando a pessoa, ao invés de realizar o procedimento na rede privada, procura o SUS. Quer dizer, a pessoa é detentora do plano de saúde, arca com o pagamento do plano de saúde, e em razão disso, de arcar com o pagamento do plano de saúde, ela procura o SUS para um tratamento que ela já teria na rede particular. Veja aqui, mais uma vez, o STF mitiga, a exemplo similar do STJ no julgado que nós acabamos de comentar, mitiga o caráter gratuito. Porque o STF está dizendo o seguinte: tá, quem tem plano se dispõe a pagar. Como se dispôs a pagar, nesse caso, se usou o SUS, tem que pagar. Então o STF entendeu que o ressarcimento ao SUS, muito embora a saúde seja um direito de todos, um dever do Estado e, por diretriz gratuita, o STF entende que aquele que detém plano de saúde e usa a rede privada
deverá então a operadora do plano arcar com o ressarcimento ao SUS. O STF entendeu que essa política era constitucional. Tá? O ressarcimento ao SUS é constitucional. Tem uma lei, né, galera, de ressarcimento ao SUS. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês. É a lei 9656 de 98, né? Artigo 32 traz, a própria lei que trata de parcela da organização do SUS, traz essa possibilidade de ressarcimento. E foi o STF entendeu que era constitucional. Lei, portanto, 9656 de 98, você encontra no artigo 32 o Instituto Jurídico do Ressarcimento ao SUS, Instituto Jurídico esse considerado constitucional. Ok? Então, assim, meu querido aluno, sim, o STF julgou o item 4, julgado específico do item 4, anote aí por gentileza. RE 597064. RE 597064. É o julgado que justificou aí a fixação desse entendimento. Com isso, galera, o gabarito nosso de fato é letra A. Perfeito. Vai ser, não estão errando nada. Última questão, galera. 5. Essa aqui é que vocês não podem errar mesmo. Porque é uma questão que sempre cai em prova. Sempre. Sagrado. Então, qual o gabarito da questão de número 5, galera? Que não pode errar. Quem errar já sabe, né? Tem que vestir a camisa do Flamengo. Gabarito, galera, da questão de número 5. Letra A. Quem mais? Letra C. Letra A e letra C. Até que enfim é uma divergência, né? Porque não é possível, rapaz. Vixe, Jefferson. Letra A e letra C. Jefferson, letra A. Bora, Lara. Tá faltando aí teu gabarito. Sei que tu fez a questão também. José, rapaz, cadê você? Cadê o gabarito? Muito bem, vamos ao comentário. Galera, essa questão ela aborda a chamada contribuição social residual, não é isso? Então, é o tema da contribuição social residual. Nós sabemos de cara bem que essa contribuição social residual ela é necessariamente estabelecida em lei complementar. Vamos fazer a leitura da Constituição Federal. Vamos lá no artigo 195, parágrafo 4º, galera, da Constituição Federal. Me acompanhe, por favor. 195, parágrafo 4º da Constituição Federal em relação ao tema do financiamento da Seguridade Social. Olha o que diz aí o 195, parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1. Tá? Então, a Constituição remete ao 154.1. Então, eu posso ter outras fontes para a Seguridade Social, portanto, fontes residuais, e, mediante lei, observado o 154.1. Aí, agora, vamos lá no 154, ver o que diz o artigo 154.1. 154. A União poderá instituir 1. Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, e aí os requisitos, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Quer dizer, é a possibilidade da União instituir tributos residuais mediante lei complementar, desde que seja não cumulativo, ou seja, as operações seguintes não tenham tributações autônomas, tá?
e não tenha fato gerador, base de cálculo próprio dos impostos já estabelecidos na Constituição. E aí, cabe uma observação interessante, galera, que vocês devem saber. Só para relembrar, em relação às contribuições já existentes na Constituição Federal, o STF entende que basta lei ordinária para aumentar, modificar, instituir, etc. Então, simplesmente por lei ordinária seria possível. Agora, se quer criar uma fonte diversa daquela já existente na Constituição Federal, aí nós vamos para a lei complementar. Aí o requisito é indispensavelmente o estabelecimento de uma lei complementar, certo? Isso é um ponto. Então, fecha o raciocínio. Tributos previstos na Constituição Federal. Lei complementar pode ser utilizada para regulá-los. Tributos não previstos, como as contribuições sociais residuais ou imposto residual. Lei complementar tem que utilizar. Tributos já previstos, lei ordinária para regulamentar, para ficar mais claro. Tributos não previstos, e sim os residuais, lei complementar, necessariamente lei complementar. Ok? Muito bem. Aí o meu aluno lê bem direitinho e vai lá agora para a questão. Vamos aos requisitos. Deve ser instituído mediante lei complementar? Perfeito. Item 1, verdadeiro. Acabamos de ler. É o conteúdo do 1541. 2. Deve ter base de cálculo e fato gerador diferente dos impostos já previstos na Constituição Federal? Errado, meu aluno. Está errado. O STF fez uma interpretação sistêmica da Constituição Federal e ele entende que, como eu estou tratando de contribuição, eu tenho que fazer uma leitura simétrica ao que a Constituição faz para imposto. Veja que lá no imposto, o que a Constituição fala no 154.1? Tem que ser instituída mediante lei complementar. Aí acompanhem comigo aqui. Impostos não previstos no artigo anterior. Impostos não previstos no artigo anterior. Estou dizendo que a União pode instituir um imposto residual, um imposto não previsto na contribuição, não previsto no artigo anterior, desde que papapá. O que o STF disse? O STF diz o seguinte: se for contribuição, o paradigma não é imposto. O paradigma é outra contribuição. Então, qual seria a leitura para contribuições residuais? A leitura seria a seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, contribuição não prevista no artigo anterior, desde que não tenha base de cálculo, típicas de contribuições já previstas na Constituição. Então, você muda o paradigma. A lógica do 154 ela é pensada para impostos, mas a contribuição residual tem que passar por essa adaptação, para que o paradigma possa ser também uma contribuição. Então, o que decidiu o STF? O STF decidiu o seguinte, que pode ser criada a contribuição residual, desde que ela não tenha base de cálculo e nem sequer o fato gerador típico de outras contribuições já previstas na Constituição. Interpretação a contrário senso, ela pode ter a mesma base de cálculo de um imposto, a contribuição residual, por exemplo. O que se veda é só a identidade com a própria contribuição. Aí você lê, porra, professor, mas está na literalidade da Constituição. Sinto muito, meu aluno. Esse foi o entendimento traçado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos. Em diversos julgamentos. Diversos. Tá? Diversos. Então, errado porque não é de impostos, é de contribuições. Fiquem atentos a isso. Tá? Muito cuidado, para você não se equivocar. É só fazer uma adequação de paradigma. Eu estou falando de contribuição, o paradigma é uma contribuição. Estou falando de imposto, o paradigma é um imposto. Ok? 3 deve ser não cumulativo, já vimos, está lá no 154.1. E deve observar apenas o princípio da noventena, em detrimento do princípio da anterioridade do exercício. E aí, galera? Sim, não é isso? Só observa a anterioridade à noventena.
né? Anterioridade nonagesimal. Não precisa observar a anterioridade do exercício. A Paulo Danilão também está aqui, rapaz, em direito previdenciário. Isso não é gente não, rapaz. Esse cara vai pro céu. Enfim, galera, pegadinha maliciosa, maldosa em relação ao item 2. Maldosa, mas nós estamos aqui para isso, para alertar o meu aluno em relação a estes julgados que são mais importantes e delicados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Portanto, galera, acertou a Giedra. Infelizmente, ou melhor, felizmente, ela não vai vestir a camisa do Flamengo. Então, ela escapou desse inconveniente severo, tá? Já que falamos aí de ditadura, ela escapou da possibilidade de uma tortura. Então, muita sorte teve a Giedra. Galera, então, gabarito letra C de cuscuz. Encerramos aqui a nossa bateria de questões. Diversos, Jefferson. Deixa eu achar aqui o número do julgado para você. Mas são muitos julgados que o STF tem em relação a isso. Você pode pesquisar só com esse paradigma, chefe, que você vai... Agora eu não consigo achar rápido aqui, Jefferson. Você vai achar vários. Vários mesmo. Deixa eu ver aqui, minha autoridade. Ver se eu consigo achar aqui, Jefferson. Não consigo achar agora aqui não, Gerson. Minha autoridade, dê uma pesquisada para nós, bote lá no nosso grupo, viu? Raulzão, cara, prazer te ver, rapaz. Pareceu, bicho. Eita, rapaz, essa live agora aqui ficou bonita, porque entrou um galã, menino, agora nessa live. Galera, muito bom. Estamos aqui fazendo esses debates de altíssimo nível. Acho que as aulas estão sendo enriquecedoras, uma boa iniciativa aí da E3C. Tive uma pequena resistência no início, porque eu sou muito ruim de live, de câmera, e eu gosto do calor humano, né? Mas, graças a Deus, eu acho que a gente está tendo um debate muito bom, muito grande, muito intenso nessas nossas aulas, e a gente tem aprendido bastante, tá? Espero que tenha ficado claro aí o conteúdo, essas questões tenham ajudado os senhores, e nos vemos na nossa próxima aula.